Eu vou continuar bem de onde a gente parou na nossa primeira aula. Tá bom. E aí? É aquele mesmo esquema, né? Sempre que tiver dúvida, quem tiver com o microfone pode me interromper ou digitando no chat que eu vou ficar com ele abertinho aqui no celular, então eu vou acompanhando. Ou se alguém, mas também se alguém que está com o microfone vê que tem muita coisa no chat e eu não li, me dá uma lembrada. Quero mudar a cor, porque eu percebi que branco eu acho que era melhor, né, de enxergar. Bom, na verdade a gente parou aqui, né, na nossa última aula a gente viu aí, definiu o que era, lembrou, né, o que era fração, e a gente viu as regras para a gente conseguir fazer soma e subtração de frações, né. A gente viu que com denominadores iguais, ou seja, com a parte de baixo da nossa fração, quando é igual, é muito simples, né? A gente repete o nosso denominador e faz a operação nos numeradores, né? Então, se for uma subtração ou uma soma, a gente faz, as regras não mudam, né? Mas a gente viu que quando a gente tem denominador diferente, a gente precisa fazer o MMC, ok? A gente precisa encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses dois números do denominador e depois transformar essas minhas frações iniciais em frações que tenham o mesmo denominador que a gente encontrou através do MMC. Bom, aí a gente fez alguns exemplos, a gente fez esse exemplo no finalzinho da aula, né? E ficou faltando mais esse exemplo aqui, e a gente vê como que a gente faz a multiplicação e a divisão de frações, ok? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem uma fração e a gente tem um número inteiro, ok? Alguém tem alguma ideia, alguma sugestão de como que a gente começa fazendo essa adição? Se a gente pode fazer essa adição direto? Alguém lembra? Podem dar pitacos. Eu acho que é só, pelo menos eu faria assim, né? Só colocaria o 7 no denominador e depois somaria. Porque o denominador do 3 é 1. Isso, então, isso que eu só perdi quem estava falando no microfone, mas eu vi que acho que o Juan mandou num texto, né? Então, meio que uma junção das duas coisas. A gente, aqui, de fato, todo número inteiro a gente pode transformar numa fração, como você falou, e isso, de fato, significa que o denominador aqui embaixo é 1. Só que, quando a gente coloca esse numerador aqui, 1 e 7 são denominador, né? 1 e 7 são diferentes, então a gente precisa fazer essa transformação. Então, a gente vai precisar fazer o MMC entre 1 e 7 para transformar no mesmo denominador. E a gente pode fazer o MMC, só que na nossa última aula, alguém lembrou de uma regrinha assim, que é bem interessante, que cabe aqui, que é quando a gente tem dois números primos, o MMC entre eles é apenas a multiplicação, basta multiplicar um pelo outro. Então, 1 e 7 são dois números primos, né? E mais do que isso, o MMC entre dois números, em que um deles for 1, sempre também vai ser a multiplicação entre esse número e 1, ok? Então, aqui a gente nem precisa fazer MMC, é só a gente olhar. Tinha uma professora que falava isso, olhar e ver. É só a gente olhar e notar que, como eu tenho 1 e 7, os dois são primos, então basta eu fazer a multiplicação entre eles. Então, o meu novo denominador terá que ser 7, ok? E aí, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar essa minha primeira fração em uma fração que seja proporcional a essa minha fração inicial, né? Mas que tenha o novo denominador 7. Então, como que eu faço? Eu pego esse meu novo denominador, divido pelo meu denominador antigo. Então, eu divido 7 por 1, eu encontro 7, e é isso aqui, esse fator, eu multiplico o meu numerador. Então, eu fico com 7 vezes 3, isso dá 21. A minha segunda fração, como ela já tem um denominador igual ao meu denominador final, basta eu repetir meu numerador. Então, aqui eu fico com que essa soma, meu resultado é 23 7/8. Pergunta, dá para a gente
simplificar mais essa fração? A gente consegue reduzir mais essa fração ou ela já está irredutível? Não, 7 é primo. 7 é primo e 23 também. Então, a gente já está... já chegou aí no nosso... ela já está na forma irredutível. Todo mundo entendeu esse nosso segundo exemplo? Ficou alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Ok, obrigada. Ó, agora a gente vai... Sim, pronto. Sim, todo mundo entendeu, né? Ok. Agora a gente vai para a multiplicação de frações. Bom, a multiplicação de frações é, assim, eu acho que é a melhor operação para você fazer entre frações. Porque simplesmente é pegar e multiplicar os numeradores e depois multiplicar os denominadores. Então, denominadores. Então, o resultado da multiplicação dos meus numeradores vira o meu novo numerador, ok? E o resultado da multiplicação dos meus denominadores vira o meu novo denominador. Então, 9 eu multipliquei por 7 dá 63, e 8 eu multipliquei por 3 dá 24, ok? E aí, essa regra, ela vale para toda e qualquer, né, operação com fração. Sempre que possível, a gente simplifica as nossas frações, ok? Então, aqui, eu dividi o quê? 63 por 3, ok? E 24, vou tentar melhorar aqui a minha letra, tá? Eu também dividi por 3. Lembrando, para simplificar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar um fator aqui, um divisor comum, ok? Tanto do meu numerador quanto do meu denominador. Então, eu preciso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, 63 dividido por 3 e 24 dividido por 3. Então, eu encontro 21 oitavos. E essa já é a minha fração mais simplificada possível. Então, eu acho que na multiplicação não tem muito mistério. É só, de fato, fazer a multiplicação do numerador com o denominador e tentar simplificar o resultado no final. Ok? Aqui a gente tem um outro exemplo que a gente tem aqui. 9 oitavos vezes 7 terços. Ah, é o mesmo... Ai, meu Deus. É o mesmo exemplo de cima, só que eu destaquei o 9 e o 3 aqui. Por quê? Quando a gente está trabalhando com multiplicação e com divisão, a gente pode fazer uma simplificação cruzada na nossa fração. A gente não pode fazer isso na soma nem na subtração, ok? Mas na multiplicação é um recurso que é bem útil. Aqui a gente estava tratando 9 vezes 7 e 8 vezes 3, não é uma multiplicação muito difícil, ok? Mas às vezes a gente está trabalhando com números muito grandes, vale a pena a gente tentar dar uma simplificada para ficar uma multiplicação mais fácil, mais rápida da gente fazer, ok? Então, note que aqui, quando a gente fala em simplificar, a gente sempre vai tentar olhar cruzado, ok? Então, a gente vai sempre tentar ver um numerador com um denominador, que a gente sabe que 9 e 3, os dois são divisíveis por 3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir 9 e posso dividir 3 por 3. Ok? Então, quando eu divido 9 por 3, esse meu novo numerador vira 3, ok? E quando eu divido 3 por 3, ele vira 1. Então, agora é uma multiplicação muito mais simples, né? Que é 3 vezes 7, 21, e 8 vezes 1, que é 8. E aí eu encontro, ou seja, a minha mesma fração original, o que indica que essa minha simplificação que eu fiz está correta, ok? E é uma forma de tornar, enfim, que no final eu acabei não precisando simplificar a minha fração, eu já encontrei ela na forma irredutível. Poderia ter feito também a simplificação nesse sentido, com esse denominador e esse numerador? Sim, desde que fossem números que tivessem divisores em comum, ok? 8 e 7 eu não consigo simplificar, eu não consigo dividir 8 por 7, né? Por favor, não me ache burra, mas a divisão por 3, como a gente encontra isso? Nunca entendi. Você está querendo dizer o quê? A gente conseguir visualizar que é divisível por 3, é isso? A regra de divisibilidade? Sim? Ok. Se eu não me engano, eu vi rapidinho os vídeos, eu não lembro se foi a Lívia ou se foi a Nath, que eu acho que a primeira aula está falando sobre regras de divisibilidade. Então, se tiver mais outras dúvidas,
pode dar uma olhadinha no vídeo dela que está bem explicadinho. Eu vou falar aqui rapidinho, mas para a gente ver que um número é divisível por 3, o que a gente faz? Basta a gente somar os algarismos que compõem esse número. Então, vamos supor, 63. 63 ele é formado pelo número o quê? 6 e pelo número 3, ok? Então, eu somo esses dois números, 6 mais 3 eu encontro 9. Se o resultado da soma dos meus algarismos for igual ao número que é divisível por 3, eu sei que esse meu número é divisível por 3, ok? Então, 6 mais 3, isso dá 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, 63 é divisível por 3. 24, 2 mais 4, 6. 6 é divisível por 3? É divisível por 3. Então, eu também sei que 24 é divisível por 3. 24, na verdade, tem que estar no sangue, porque faz parte aí da tabuada de 3, né? Então, basta, assim, sabendo a tabuada de 3, né? 3 vezes 1, 3 vezes 2, até 3 vezes 10, né? Esses já são aí, dá para saber que são meio que os múltiplos de 3 mais básicos, né? Aí, de fato, quando a gente começa já a sair aí dessa parte, começa a gente multiplicar números maiores, então a gente tem que usar essa regra da divisibilidade. Vilma, você conseguiu entender? Ou alguém mais também tinha dúvida? Ok, entendi. Muito bem. Ok. Mas aí fica aí a dica para todo mundo, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver a aula, eu acho que é da Lívia, e estava bem explicadinho, com todas, até umas regras que a gente não usa tanto, né, quando divisibilidade por 9, por 8, tá bem explicadinho lá. E aí dá para ver vários outros casos que não são muito comuns, né? Porque, no geral, é bom saber 2, é intuitivo, né? Par, é bom saber também a de 4, 5, 3, né? 6. E acho que esses são os que mais usam, né? Essa regra é perfeita. Vocês vão até o final do ano, vocês vão descobrir que a matemática é perfeita. Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida exatamente nesse slide, eu vou passar para o próximo slide, ok? É que a gente tem mais multiplicações entre frações. Oi, quem falou? Você vai disponibilizar esse material? Vou. Eu sei que vocês Vitória. pediram... ok, Vitória. Eu sei que vocês pediram desde a semana passada, mas eu queria disponibilizar ele de uma vez só, já todo editado com mesmo com os meus garranchinhos, entendeu? Mas então, ainda até o final dessa semana eu boto no Drive, tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Nada. Então, aqui a gente tem agora a multiplicação aqui entre... tenho aqui duas multiplicações. Vamos lá. A primeira fração é o quê? 10 sobre 11 vezes 33 sobre 5. E aí, como que a gente faz essa multiplicação? Dá para simplificar, né? Uhum. Muito bem, primeiro simplifica. E como a gente pode simplificar 11 e 33, muito bem. Isso, ou seja, para quem não conseguiu visualizar, eu posso dividir 11 e 33 por 11. Ok? Então, se eu divido 11 por 11, eu fico com 1 aqui, e 33 por 11, eu fico com 3, ok? E 5 com 10, exatamente, muito bem. E aqui também eu posso dividir 5 por 5, eu fico com 1, ok? E 10 dividido por 5, eu fico com 3, com 2. Então, na verdade, eu fico aqui em cima com 2 vezes 3, 6, e 1 vezes 1, que é 1. Então, eu fico com 6. Então, olha, ficou muito melhor fazer essa conta simples depois da simplificação, né, do que 10 vezes 33 era tranquilo, agora 11 vezes 5 também. Mas aí até a gente, às vezes, a divisão de 330 por 55, que talvez fosse ser mais chata. Essa simplificação tem que ser sempre na diagonal? Não necessariamente. A gente também pode fazer a simplificação dentro da própria fração, ok? Dividir ver se a minha fração não está na forma irredutível, ok? No geral, pode ser que essa fração que eles te apresentem já te apresente na forma irredutível. Ela já esteja na forma irredutível, ó. Veja que 10 e 11 eu não consigo simplificar mais essa minha fração, e 33 também, 33 sobre 5 eu também não consigo simplificar. Mas caso a questão te desse, por exemplo, sei lá, 66 por 10, você saberia que eu posso simplificar isso, dividir em cima e embaixo por 2, e aí encontro 33 sobre 5. A multiplicação e a divisão
é maravilhoso por conta disso. A gente pode simplificar as frações envolvidas e eu posso fazer a simplificação na diagonal, ok? Lembrando sempre que quando eu faço a simplificação, eu tenho que dividir. O mesmo número que eu divido em cima, eu tenho que dividir embaixo, ok? Aqui, o segundo exemplo, 15 sobre 4 vezes 6. Como que a gente faz essa multiplicação? Já estou dando um spoiler aqui, que a gente sabe que aqui embaixo tem um 1, né? Simplifica o 4 e o 6 por 2. Isso, muito bom. Então, aqui, eu divido 4 por 2, eu fico com 2, ok? E o 6 eu também divido por 2, eu fico com 3. Então, agora, eu vou simplesmente multiplicar o quê? 15 vezes 3, ok? Que, se eu não estiver errado, é 45. E 2 vezes 1, eu fico com 2. Eu vou comer. Esse 5 ficou muito feio aqui. Todo mundo entendeu aqui como que chegamos a esse resultado? Vou considerar que sim. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode falar que eu volto. Ok? Ok. E na divisão de frações? Divisão de frações também é muito divertido. O que a gente faz? A gente vai repetir a primeira fração, ok? Trocar o sinal da minha operação e inverter a minha segunda fração. Então, vamos lá com calma. A primeira coisa que a gente vai fazer então, e é muito importante, que eu não comentei, na soma a gente já sabe que não faz muita diferença, né, se eu inverto a posição das minhas frações. Na multiplicação também não, né, se eu multiplico a primeira ou multiplico a segunda, não faz muita diferença. Na divisão faz diferença, eu preciso manter a ordem em que as frações aparecem, ok? Então, se eu tenho 9/8 dividido por 7/3, eu preciso respeitar essa ordem, ok? Por quê? Porque a minha primeira fração, ela vai ser repetida. Depois, eu vou inverter o meu sinal, que era uma divisão, vira uma multiplicação, ok? E a minha segunda fração, eu também inverto a minha segunda fração. Então, o meu denominador vira meu numerador e o meu numerador vira o meu denominador. Depois disso, a gente encontrou o quê? Uma multiplicação de frações, que a gente acabou de rever como é que faz. E aí fica bem mais simples, a gente o quê? Só faz essa minha multiplicação, ok? Multiplico o meu numerador, então 9 vezes 3 encontro 27, e multiplico o meu denominador, 8 vezes 7 encontro 56, ok? Professora, eu ainda não olhei no Drive, mas você deixou alguma lista sobre isso? Não, eu não deixei uma lista específica sobre frações, porque, como eu disse, frações não é bem o conteúdo que cai, vocês não vão ter nenhum vestibular conteúdo programático lá, colocando operações com frações. Na verdade, esse conceito vai estar embutido em outras questões de equação de primeiro grau, equação de segundo grau. Então, assim, se vocês sentirem a necessidade de treinar mais um pouco disso, tem no Google muitos exercícios, bota a lista de exercícios de frações. Mas, assim, não muda muito, vocês vão ficar treinando só isso de multiplicações com frações. Eu acho que essa multiplicação, dá para simplificar? Peraí, só concluir aqui o meu pensamento, mas eu acho que não tem por que perder muito tempo treinando frações. Assim, se vocês entenderam bem, vocês depois vão aplicar esses conceitos mais em outras questões, ok? Essa multiplicação dá para simplificar? Então, dá para simplificar? Como vocês lembram que a gente precisa multiplicar? A gente precisa simplificar ou cruzado, ok? Então, eu preciso achar um divisor comum entre 9 e 7, e não tenho, ou um divisor que seja em comum entre 3 e 8, que eu também não tenho. Então, essa multiplicação cruzada, a simplificação cruzada, eu não consigo fazer nessa fração, ok? E agora, a segunda opção que a gente poderia ter era se caso as nossas frações não fossem irredutíveis. Mas, na verdade, elas já estão na forma mais simplificada possível, ok? 9 e 8 eu também não tenho nenhum outro divisor em comum, e 3 com 7 eu também não tenho divisor em comum. Então, na verdade, essa multiplicação aqui não tinha como eu simplificar, ok? Mas se fosse outros números, poderia.
Sim, caso depois, caso quando você invertesse, você notasse que você conseguia fazer essa simplificação, poderia. Mas agora, com esse conjunto de números aqui, que compõe essas frações, a gente não consegue simplificar. Tanto é que a gente já chega na fração final, é uma fração que a gente não consegue reduzir mais. 27 sobre 56, a gente não consegue achar aqui um divisor comum entre elas. Ela já está na sua forma mais irredutível possível. Ok? Mais alguma outra dúvida? Eu vou seguir para o próximo slide. E aí, se alguém tiver alguma outra dúvida, pode falar. Então, vamos lá. A gente tem aqui o nosso primeiro exemplo, que a gente tem 2 trezeavos dividido por 14 oitavos. Como que a gente começa fazendo essa divisão? Trocando sinal? A gente precisa trocar o sinal. Pode reduzir o 2 e o 8 por 2? Simplificar, né? Então, a gente vai sempre... repete isso, a Leandra falou bem. A primeira coisa que a gente precisa fazer é repetir a primeira fração. 2 sobre 3. Okay. Depois, a gente vai inverter o sinal. Ok? Depois a gente inverte o sinal, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter a minha segunda fração. 8 sobre 14. Ok? E a partir do momento que a gente fez isso, agora sim a gente pode procurar se a gente consegue simplificar, ok? Quando a gente chegar na multiplicação. A gente não... Porque se a gente simplificar antes da gente fazer essas inversões, na verdade a gente vai estar dividindo frações diferentes, ok? Então, repetir a primeira, inverter o sinal, inverter o sinal e a segunda fração, e aí a gente tenta procurar se a gente consegue simplificar aqui cruzado, ok? Eu acho que isso acho que tinha algumas dúvidas se você estava perguntando se dava para simplificar antes. Não, a gente precisa fazer primeiro essas trocas e aí depois a gente pode procurar para fazer a simplificação, ok? Aqui, se a gente já for dividindo aqui, por exemplo, se eu divido aqui em cima e embaixo por 2, então eu fico com 1 e aqui eu fico com 7, ok? E aí, agora eu posso fazer a minha multiplicação aqui. 1 vezes 8, eu fico com 8. Eu fico com 8. E aqui eu fico com o quê? 13 vezes 7. Que isso dá quanto? 2, 7... É 91? Vocês sabem? Alguém pode confirmar para mim? É isso mesmo. É 91? É isso mesmo, professora. Então, essa fração aqui a gente consegue simplificar mais? O que vocês acham? Acham que a gente... Será que a gente tem... Na verdade, aqui, a gente não consegue simplificar mais, porque a gente precisaria achar um divisor de 8, que fosse comum entre 8 e 91, ok? E a gente não tem. Se eu não me engano, eu acho até que 91 é primo. Acho que 91 só é divisível por ele mesmo e por 1. Ok? Então, essa já é a nossa fração mais simplificada possível. Ok? Vamos para a segunda fração. Que vocês podem falar assim, mas professora, isso não é uma fração. Isso você está dividindo um número inteiro por um número não inteiro. Ok. Mas tem uma estratégia de que fazer divisão com vírgula não é uma coisa muito agradável. Então, assim, sempre que possível, a minha dica para vocês é vocês tentarem transformar um número que não é inteiro em uma fração, ok? Então, vamos supor, o 8, a gente sabe que a gente pode representar ele como uma fração aqui. 8 sobre 1, ok? E o meu
isso aqui dividido, ok? Por 0,16. 0,16 nada mais é que o quê? Que 16 dividido por 100. Todo mundo consegue visualizar isso? Que se eu dividir por 100, que toda divisão, justamente, toda divisão por múltiplos de 10, 10, 100, 1000 e assim sucessivamente, o que eu faço é só ir andando para a esquerda com a minha vírgula, ok? Enquanto que quando eu multiplico, eu vou andando para a direita. Então, se eu tenho 0,16, significa que eu peguei 16 e eu andei quantas casas decimais? Eu andei 1, 2, ok? Então, por isso eu boto 0,16 é equivalente a 16 sobre 100. Todo mundo conseguiu visualizar isso? Eu vou escrever aqui do lado. Se eu tenho 0,16, se eu ando uma casa decimal, 2 casas decimais, vezes 10, vezes 10. Então, para eu chegar a 16, eu tive que o quê? Multiplicar por 100. E 16, para eu chegar em 0,16, eu tenho que dividir por 100, ok? Então, divido por 10, divido por 10, eu vou andando, cada divisão por 10 eu vou andando uma casa decimal. Alguém fez uma pergunta aqui. Dá para transformar em 4 sobre 24 por 25 dividido por 4? Dá para transformar, sim, a segunda fração. A gente pode simplificar a segunda fração como... Eu vou ter o quê? 8 dividido por 1, 8 sobre 1, né? Dividido por 4 sobre 25. A sugestão do Juan foi da gente já simplificar essa minha segunda fração, ok? Eu fico com 4 sobre 25. Isso eu poderia fazer porque eu estou só o quê? Transformando essa minha fração em uma fração proporcional a ela, ok? Então, eu mantive a minha proporcionalidade, a minha razão aqui entre o meu numerador e o meu denominador. Então, isso eu posso fazer, ok? Feito isso, eu posso agora aplicar, enfim, a minha regra da minha divisão. Eu vou trazer aqui para baixo, para não ficar muito espremida ali. Então, não entendi 4 sobre 25. Ok. Qual foi a sugestão do Juan? Ele quis tornar essa nossa segunda fração aqui na forma mais irredutível dela, ok? E como que a gente faz isso? Como que a gente simplifica a mesma fração? Se eu tenho aqui, vou trazer aqui para cima. 16 sobre 100. Ok? Se eu divido em cima, lembra que sempre que a gente simplificar uma fração, a gente precisa achar um divisor comum do meu numerador e do meu denominador. Então, se eu divido em cima e embaixo por 4, ok? Eu encontro o quê? 16 dividido por 4 é 4, e 100 dividido por 4 é 25. Então, encontrei aqui uma fração que é proporcional à minha fração original e que é a forma dela mais irredutível, ok? Porque aqui eu não consigo mais reduzir, eu não consigo agora encontrar um divisor comum de 4 e 25. Todo mundo que não entendeu agora conseguiu visualizar? Ok, show de bola. Então, agora, enfim, eu posso fazer aqui a minha operação de divisão. Então, o que eu vou fazer? Repetir a primeira fração. 8 sobre 1. Trocar o meu sinal. Inverter a minha segunda fração. 25 sobre 4. Então, agora que eu cheguei nesse ponto, eu consigo até o quê? Fazer uma simplificação cruzada. Ok? Eu posso pegar e dividir por 4. Então, eu fico com 2 aqui em cima e eu fico com 1. Isso. E eu fico com 1 aqui embaixo. Então, na verdade, vai ficar o quê? 2 vezes 25, 50. Então, veja bem, pode não parecer, mas é muito mais simples vocês terem feito essa conta trabalhando com frações do que simplesmente terem montado a divisão de 8 dividido por 0,16, eu acho. Isso também, às vezes, o que pode ser mais simples para mim pode não ser mais simples para vocês. Mas, no geral, eu acho que trabalhar com frações é mais fácil do que fazer a divisão usando vírgula. Isso é o que eu acho. Não sei se todo mundo vai ter esse mesmo sentimento. Alguém ficou com alguma dúvida
nessa parte aqui. Não sei se vocês concordam ou discordam. Acham que é mais fácil tentar transformar um número decimal para uma fração, ou acho que é melhor fazer mesmo a conta com as vírgulas? Então que bom. Então. Não, assim, o pessoal que não há, porque assim, a divisão por vírgula é uma coisa que, de fato, a gente não tem muito costume de fazer no dia a dia, e porque a gente usa calculadora, né? Quando começa a colocar muita vírgula, todo mundo vai lá rapidinho na calculadora. No vestibular não tem calculadora, então a gente acha que a gente tem que montar umas estratégias para facilitar a conta, né? Uma outra opção também, que às vezes pode ser útil, dependendo da questão, é tentar usar o número inteiro mais próximo. Só que 0,16 está muito longe de 1 para usar 1, né? Então, aproximar para 0,1, você continua tendo uma vírgula, 0,2, né? Você continua tendo uma vírgula, mas assim, às vezes dividir por 0,2, por exemplo, é mais fácil do que dividir por 0,16. E aí você tem que sempre ter na mente, quando você vai fazendo essas aproximações, você não vai encontrar o resultado exato que está ali nas opções, né? Mas às vezes, para facilitar na hora de fazer os cálculos. Então, esse era o finalzinho da minha aula, da nossa aula 0, que era essa revisão de frações. Então, quem pegou já meio que pelo início, eu estava terminando. Antes disso, de eu falar, alguém ficou com alguma dúvida dessa parte de frações? Não, professora. Não? Ok. Então, eu vou só encerrar. Oi. Eu tenho uma. Pode falar. Ali no que ficou 8 sobre 1, 25 e 4, e aí simplificou 1 por 2 e o outro por 1. Por quê? Não, na verdade, eu dividi em cima e embaixo por 4. Então, 8 eu dividi por 4 deu 2, e 4 dividido por 4 deu 1, ok? Então, ficou 2 vezes 25, 50. Okay? Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Eu não entendi como surgiu o 91 do exemplo em cima. Ok, Vilma. Vilma, aqui, o que a gente tinha feito? Você chegou a entender que a gente simplificou cruzado aqui? 2 e 14, a gente dividiu por 2. Então, a gente dividiu aqui por 2, ficou 1. E 14 dividido por 2 deu 7. Ok. Então, 91 é 13 vezes 7. Olha, eu pedi, seus colegas me confirmaram que é 91. Entendeu? É isso, foi 13 vezes 7, chegamos em 91. Mais alguma dúvida? Não. A gente só fez... Não. Aqui, lembra que na multiplicação a gente segue numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Bem, bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou... Peraí, só salvar aqui. Eu vou parar de gravar para dar uns avisos meio gerais aqui.